Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa Castro, sou jornalista, mãe de 2 meninas e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que gera um certo desconforto, que é o aborto. A maioria das mulheres que passa por uma situação assim não gosta de falar sobre o tema por motivos óbvios, mas é importante que a gente tenha informações básicas sobre o assunto, porque infelizmente os abortos são relativamente comuns. Acontecem mais do que a gente imagina. Então, hoje nós vamos falar sobre os abortos involuntários, ou seja, que acontecem contra a vontade da mãe. Vem com a gente que é mais um Pode Falar Mãe começando. Estou aqui com o Dr. Elton Ferreira, ginecologista e obstetra, que atua no CAISM, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher na Unicamp, e também é membro da Comissão Nacional Especializada em Gravidez de Alto Risco. O Dr. Elton já esteve aqui, né, inclusive falando sobre gravidez de risco no início da minha gestação aí, da minha mais nova. Então, agradeço mais uma vez sua presença, viu, doutor? Sempre um prazer. Obrigado pelo convite de novo. Doutor, quando acontece aí um aborto involuntário, né, que é o nosso tema aqui, é muito comum que a mulher fique assustada e tentando entender, né, o que aconteceu, até se perguntando, né, por que comigo? Mas o fato é que é mais comum do que a gente imagina, né, esse aborto involuntário, principalmente no comecinho aí da gestação. Ele é frequente, mas a gente nunca pode normalizar, né? O que eu sempre falo é que a mulher, ela está grávida no primeiro teste de gravidez positivo. Então, uma perda nessa fase é uma perda como se fosse o óbito de um bebê mais velho dentro da barriga. Então, acho que eu mudei muito. Eu sempre tive esse conceito, mas ele ficou mais intenso quando eu virei pai, assim, sabe? A gente nunca pode achar que porque é frequente é menos doloroso. Não é. Para ela é 100%. Né? Com certeza. Mas é mais frequente do que a gente imagina, né? Bem mais frequente. A gente sabe que a taxa de sangramento na gestação, não necessariamente de aborto, é de 25%. Então, uma em cada 4 mulheres vai sangrar no começo da gestação. Mas de aborto, propriamente de forma geral, 10%, 12%. Então, uma em 10 é bastante, né? É bastante. Sim. Isso falando de uma mulher em idade reprodutiva habitual, né? Se a gente... E o mais comum é que aconteça realmente no primeiro trimestre, aí nos 3 primeiros meses, por isso que até as mulheres têm aquela preocupação de só divulgar, né, a gravidez depois das 12 semanas. É isso mesmo. Na formação do embrião, né, a hora que une lá o espermatozoide com o óvulo, às vezes pode ter erro nessa formação, né, e levar a alterações cromossômicas, alterações genéticas, e a natureza acaba por levar ao abortamento de uma gestação que não ia vingar lá na frente. Por isso que é mais comum no primeiro trimestre, que a gente fala até 12 semanas de gestação, e a principal causa são as malformações, alterações cromossômicas, mais de 70% dos casos. Sim. Né? Quando a gente passa de 12 semanas, por exemplo, essa taxa de abortamento cai muito, é menos de 1%. Porque aí vão ter outras causas envolvidas. Claro, tem alterações cromossômicas também, mas são bem menos frequentes, porque elas tendem a levar um abortamento mais no comecinho da gravidez. Eu li que é difícil a gente explicar, né, o motivo, principalmente quando acontece aí nesse comecinho, né? As mulheres até falam, abortei, mas não sei, até agora não sei porquê, não existe uma explicação. É difícil mesmo identificar a causa? É difícil identificar, mas mais do que isso, nem sempre a gente vai atrás de uma causa. Isso pode trazer uma agonia, né? Mas a gente sabe que, por ser frequente a primeira perda, a gente só vai investigar um aborto, de fato, a partir da segunda perda. Você fala, mas por quê? Porque quando se você está grávida da primeira gestação, você tem uma taxa de 10% a 12% de chance de abortamento, que a gente falou. Se você já tem um aborto anterior e engravida de novo, a chance de você perder aumenta para 15%, aumenta muito pouco. Então, não exige uma investigação. Entra nessa parte de alterações cromossômicas. Mas se você tem 2 perdas, isso aí pula para 25%. Então, assim, aumenta muito de uma perda, de 2 perdas para 3 perdas. Aí a gente vai ter que investigar, né? E outra coisa também que eu acho que impacta bastante, Larissa, é que, assim, antigamente, os testes de gravidez detectavam gestações mais evoluídas, né? Não eram tão sensíveis. Hoje, a mulher que conhece mais o seu ciclo, às vezes nem tem um atraso, faz um teste de sangue e dá positivo. E, às vezes, nem saberia em outro momento que estava grávida ainda. Nem teve o atraso. E acaba tendo um sangramento. Então, a gente acaba diagnosticando mais também. Se não tivesse feito o teste, de repente, nem saberia que ia engravidou. Ia ter um atraso de 1, 2 dias. Atrasou a minha menstruação 1, 2 dias e tudo bem. Entendeu? Entendi. Aí você comentou, então, dos casos de mais de um aborto aí, né, consecutivo.
aí sim entraria a situação da investigação, por quê, né? Quais seriam as principais causas envolvidas nos abortos consecutivos? Sim. Né? Eu trabalho bastante com isso lá na Unicamp, é a minha área de pesquisa, porque assim, além de ser muito sofrido para o casal, né? Quando você tem 2 perdas, isso já não é uma coisa que pode ser considerada normal. A gente chama de aborto habitual ou recorrente. E aí a gente vai abrir um leque de possibilidades. E essas frentes têm que ser atacadas ao mesmo tempo. Né? Então a gente vai trabalhar com hábitos de vida, que a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Mas se tem hábitos saudáveis de vida, se fuma, se bebe, algum outro tipo de droga, então a gente vai tentar trabalhar nisso para aumentar a taxa de nascido vivo. A gente vai ver se a paciente tem alguma doença de base já, que já é descompensada, diabetes, por exemplo, tiver descompensada, aumenta o risco de ter abortamento. Então a gente vai trabalhar doenças da tireoide, vai investigar isso também. A gente vai investigar uma coisa que isso se fala muito, esquece um pouco das outras coisas, mas fala-se muito em trombofilia, que é uma causa importante de aborto de repetição. Mas é uma trombofilia em si que tem comprovação científica que causa aborto de repetição. Então a gente vai investigar essa trombofilia também. E a gente vai investigar o cariótipo do casal para ver se nenhum dos dois tem alguma malformação no cariótipo deles, que neles é balanceado, mas na hora que forma o embriãozinho, fica desbalanceado. E depois as malformações dentro do útero. Então a gente ataca todas as frentes ao mesmo tempo na investigação desse aborto de repetição. E depois de um episódio de aborto, a mulher deve esperar quanto tempo para tentar engravidar novamente? Pergunta difícil. Porque tudo que a gente fala é baseado em boas práticas médicas em relação a isso. Não tem uma evidência clara, né? A gente sabe que se a mulher, né, teve um aborto de comecinho, parece que não influencia tanto quanto tempo depois que ela vai engravidar. Claro, a gente espera o básico ali, pelo menos 1, 2 meses, né? Se não teve curetagem, se não teve nenhum esvaziamento do útero, foi espontâneo, ok. Mas se é um aborto mais tardio, aí sim eu tenho recomendação científica. Se ela perder um bebê com mais de 12 semanas, se ela engravida nos próximos 3 meses, a chance de nova perda aumenta muito. Então a gente fala para ela esperar pelo menos 3 a 4 meses se a perda foi mais tardia. E aí a gente acaba pegando carona nisso para falar naquela que teve um aborto no comecinho, mas teve que fazer algum procedimento. Não tem evidência, mas a gente fala, vamos esperar 3 a 4 meses, porque teve um procedimento no útero, Sim. Entendeu? E já que você citou também já o aborto mais tardio, você já me disse que a taxa já cai bastante, né? Bem mais improvável. Mas a gente consegue citar algumas possíveis causas de um aborto aí com mais de 3, 4, 5 meses aí, se for colocar? As alterações cromossômicas são importantes também, mas no menor grau. E a gente vai trabalhar muito com malformações uterinas, né? Então, às vezes, o útero é mal formado, a mulher nem sabia, e aí o colo acaba abrindo antes da hora, por exemplo, que é uma causa que a gente chama de incompetência ou insuficiência do colo do útero. É uma causa bastante dramática, porque o bebê não tem nada, o bebê está bem, a mãe está bem, e o colo abre e a paciente não sente nada, ela acaba perdendo a gravidez. É uma área que eu gosto de trabalhar bastante também, porque a gente tem muito bons resultados com o tratamento oportuno e adequado, mas nem sempre a gente consegue chegar na hora certa para essa paciente. E a trombofilia vai agir bastante nessa fase também, né, desse aborto do segundo trimestre. A trombofilia age muito nessa fase. Perfeito. Bom, existem aí dezenas de mitos, né, quando o assunto é o aborto espontâneo, então eu queria que você comentasse alguns e nos explicasse aí de fato, né, se são mitos ou verdades. Separei alguns aqui mais comuns, começando pela alimentação, né, que é sempre uma grande preocupação de qualquer grávida. Existem realmente alimentos que são abortivos? Comprovadamente, de fato, assim, ó, isso, não coma isso que você vai abortar. Não existe. Existem suposições. É porque quando você faz uma investigação, existem muitos confundidores. A mulher não come só uma coisa, ela come diversas coisas e levanta-se hipóteses que aquilo pode levar a maior taxa de abortamento. Por exemplo, canela. A gente sabe que determinados componentes da canela aumentam a contração uterina. E se eu aumento a contração uterina, eu posso ter um maior risco de abortamento. Mas evidência comprovada disso não temos. E também em grande quantidade, né? Que eu lembro que a canela, maiores. Você citou ela, assim, até coincidência, que era uma grande preocupação minha, que eu gosto muito de canela, costumo jogar, assim, no café, chá de canela. E aí eu ficava super preocupada, falava, poxa vida, e eu, na ocasião, perguntei, né, pra minha obstetra, posso tomar, né, usar a canela? Ela falou, olha, se fosse tão fácil abortar assim, não existiriam tantas clínicas, né, clandestinas aí de aborto. Exato. Mas a gente fica preocupado, é o que você disse, existe aí uma substância então, que pode ter uma contração, então Sim. É mais a questão de quantidade, imagino eu, né? Sim, assim, as boas práticas falam para que a gente não use canela.
Mas De a jeito paciente nenhum. não usar. Mas se a paciente chegar, usei canela, vou abortar, não vai abortar. Tenha calma, né? Só não vamos ficar incidindo muito no uso, Sim. né? Porque pode aumentar o risco, apesar de não termos uma comprovação tão clara assim. É ideal, entendeu? no caso, como eu tinha o hábito, também aí não é o caso de Exato, usar todos os insistir dias, sempre, né? Bebidas, principalmente as Bebidas. alcoólicas Sim, aí, sim. né? É. a- Sempre que a gente trabalhar no campo de alimentação e bebida, a gente vai trabalhar nesse campo de incertezas, mas por boas práticas médicas, não. Então, assim, eu sei que a bebida vai atrapalhar um monte de coisa. Não existe quantidade de bebida alcoólica segura na gestação. Ah, mas nenhuma taça? Nenhuma taça. De vinho? Não, não pode. Por quê? Porque tem a síndrome alcoólica fetal, que pode acontecer tanto com uma taça quanto com doses recorrentes. E que causa distúrbios cognitivos no bebê, comportamental e físico. Então, é uma coisa muito grave. Agora, aborto em si, a gente não tem tanta certeza assim. Parece que sim. Mas causa coisas até, não sei se falar se piores, mas coisas muito graves também, né? Muitos prejudiciais. Os chás também, né? Chás Tem vários também. chás aí que não são indicados. Chás, de maneira geral, esses chás mais exóticos a gente não tem estudo na gravidez, então a gente não indica. E chás e cafeína, chás com cafeína, chá preto, a gente sabe que doses crescentes de cafeína podem estar associadas a trabalho de parto prematuro e bebês pequenos para a idade gestacional. Então, quanto que eu posso tomar de café? Porque o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo todo. Preciso cortar? Cortar não, mas vamos diminuir a quantidade. Se a gente falar em termos de dose, 200 miligramas dia, de acordo com as maiores entidades, aí, Colégio Americano, Colégio Europeu. 200 miligramas é uma xícara e meia de café expresso. Então, até isso parece ser seguro, né? Mais que isso, começa a aumentar um pouquinho o risco de parto prematuro. Falando em aborto, não se tem tanta certeza assim, mas parto prematuro tem. Sim. Entendeu? Tabagismo. A mulher fumante tem um risco maior de aborto do que a não fumante? E isso eu tenho, não é uma evidência clara, mas é um pouco mais consistente do que as outras coisas. Parece que tem estudos observacionais mostrando que o tabaco aumenta em 30% a chance de abortamento, né? E quando não aborta, posso ter desfechos muito mais graves, né? Aumenta descolamento prematuro de placenta, com consequente risco de óbito fetal, aumenta óbito fetal, aumenta em 3 vezes o risco de parto prematuro e bolsa rota antes da hora. Isso é comprovado, né? Então, aquela paciente que tem, por exemplo, eu tive um parto prematuro prévio, não tem muito como você agir ali para uma próxima gestação. Agora, em hábito, você diminui o tabaco, você diminui a chance de recorrência. Então, tabaco é uma coisa que a gente tem que bater muito com a gestante, não é fácil parar. Às vezes você fala, é só parar, não é. É um vício, né? Então tem que trabalhar, tem que ter um grupo, tem que ter uma rede de apoio para diminuir e depois tentar cessar o uso do tabaco. Susto ou emoção muito forte. A gente escutava isso muito das avós, né? Não pode assustar grávida, grávida não pode passar por emoção muito forte. Mito ou verdade? Pode Quando a gente trazer está esse risco? falando de abortamento, sustos repentinos, agudos, parecem não influenciar tanto. Agora, estresse crônico, sim, aumenta o risco de abortamento. Tanto estresse crônico de violência de parceiro doméstico, que é uma coisa muito frequente e negligenciada no nosso país, uma coisa que a gente tem que... Isso aumenta o risco de abortamento, porque é um estresse crônico. Estresse contínuo de trabalho, todo dia, parece que aumenta o risco de abortamento. Isso eu tenho trabalho mostrando, de novo, tem muito viés, né? Sim. Mas parece que sim, que aumenta o abortamento. Alguma perda, né, na família, essa coisa de passar por um momento de muito, né? Sempre que você tem um estresse, você vai liberar algumas substâncias no organismo que aumentam o risco, principalmente de parto prematuro. Mas é muito difícil isso acontecer, levar um trabalho de parto prematuro. Agora, aquela coisa mais crônica, ela pode aumentar o risco de abortamento, de parto prematuro, pequeno para a idade gestacional, pode sim. Força exagerada. Mito ou não? Um exercício muito forte ou até no trabalho, né? Dependendo da atividade da mulher, fazer uma força muito grande. Então, a gente tem que trabalhar com contextos, né? Se eu falo assim, uma mulher que nunca teve nada, está grávida da primeira gestação, nunca teve antecedente de nada, não teve sangramento nessa gestação, não tem doença, isso não vai causar abortamento. Não vai, né? Pode continuar fazendo atividades físicas que ela costuma fazer, não precisa suspender. Mas se ela fala assim, olha, eu tive um aborto prévio e tive um sangramento agora no começo da gravidez. Posso ficar pegando peso? Não, vamos dar uma seguradinha. Vamos mais devagar um pouquinho. Temos evidência consistente disso? Não. Eu não tenho evidência que ficar deitado vai melhorar a taxa de abortamento. Mas, de novo, boas práticas. Não vou pôr ela para fazer atividade física se ela está sangrando. Espera um pouquinho, vamos esperar melhorar, observar mais um pouco.
A mulher que já abortou corre mais riscos de abortar mais vezes nas próximas tentativas ou não? Isso sim. Isso é aquilo que a gente conversou, né? Tem vários fatores que estão de forma independentemente associados ao abortamento. A principal é a idade materna, né? Quanto maior a idade da mulher, maior a chance dela ter um abortamento espontâneo, porque aqueles óvulos que ela tem hoje são os óvulos que nasceram com ela. Então tem a idade dela. E na fecundação pode ter alteração cromossômica e levar mais abortamento. Então o principal fator é a idade. Mas o fato dela ter abortos anteriores aumenta o risco de recorrência. E quanto maior o número, maior a chance. Perfeito. Curetagem pode gerar infertilidade? Eu queria que você explicasse primeiro para a gente, né, o que é a curetagem e se isso de fato pode interferir aí na questão da fertilidade e até de um risco maior de abortamento numa outra gestação. Tá. Quando a mulher tem um abortamento, ela pode expulsar tudo que está dentro do útero dela e não precisar fazer procedimento nenhum. É o que a gente chama de aborto completo, né? Não precisa fazer nada, tranquilo. Mas em algumas situações, espera-se um tempo para que aquele conteúdo seja eliminado e não se elimina. E ela vai precisar passar por um tratamento cirúrgico chamado, um deles, de curetagem. Nada mais é que uma raspagem de dentro do útero. É agressivo, né? Você raspa o útero por dentro com um instrumento para tirar aquele conteúdo que está ali dentro, né? A curetagem é um procedimento seguro. Claro que, como todo procedimento cirúrgico, tem suas complicações, mas é seguro. Mas quando curetagens sucessivas ou um exagero na força em se fazer a curetagem, você pode aumentar a quantidade de aderências, de cicatriz dentro do útero. Isso pode dificultar uma gestação futura, né? Que são as fibroses dentro do útero. Raro de acontecer, mas pode acontecer, né? Hoje a gente tem outros procedimentos de esvaziamento uterino além da curetagem. Por exemplo, a gente tem a AMIU, você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. É a sigla de aspiração manual intrauterina. É um vácuo que a gente faz. É um mecanismo que não é uma coisa rígida, é menos agressivo, é mais flexível. Então, diminui um pouco a chance de fazer aderência. Então, a gente tem outras alternativas, mas sim, pode causar aderência que aumenta a chance menos de abortamento, mas mais de infertilidade. Pode acontecer. Dificuldade de engravidar mesmo, não de ter um segundo episódio aí de aborto. Exato. E, por último, aqui, aborto de repetição. Tem tratamento? Aí você disse, né, quando acontece repetidas vezes, vocês acabam investigando a fundo e, dependendo do que for, pode sim ser tratado, exatamente. Dá uma agonia muito grande esse tema, né? Como eu falei, porque é motivo de muito sofrimento. O casal chega pra gente com uma carga emocional muito grande já, né? Porque tiveram muitas perdas. E dói demais você saber que você pode perder um próximo, né? Então, primeiro a gente tem que acolher muito essa mulher, esse casal, né? Conversar bastante, o apoio psicológico é fundamental. Então, uma equipe multidisciplinar para tratar esse casal é fundamental. Primeira coisa. A segunda, o tratamento existe e vai ser direcionado para aquelas causas que a gente falou. Então, a gente aborda as 5 causas. Se a gente achar alguma delas, o tratamento vai ser direcionado para aquilo, mas não é garantia de sucesso, né? Mas se eu acho a causa, fica mais fácil de eu tratar. Com certeza. 50% dos casos a gente não acha causa. E essa é a grande agonia. Você fala, investiguei tudo, ela tem perda de repetição, investiguei tudo que a gente tem disponível para investigar e não achei nada. E o que eu vou fazer? Eu vou conversar com esse casal, que apesar dele ter tido 3 perdas, ele tem 70% de chance de ter uma gestação de nascido vivo na próxima. Ainda tem grandes chances, então, dependendo aí do emocional, né? A gente tem que descartar as causas. Então, assim, ao invés de enxergar, nossa, eu vou ter 30% de perda, a chance, não, eu tenho 70% de chance de nascido vivo. Sim. Então, tratar a causa é importante, mas deixar de tratar quando não tem causa também é importante. E o que a gente vê muito, e aí uma observação, né? Múltiplos tratamentos, às vezes sem nenhuma comprovação científica, às vezes compreensível, mas não justificável, né? De diversas medicações para tentar aumentar a taxa de fertilidade daquela mulher que a gente sabe que não tem evidência nenhuma porque não tem nada para ser tratado. Sim. Né? Então a gente tem que menos é mais em algumas situações. Doutor, eu queria, até antes da gente encerrar, como você falou aí dessa parte emocional, acho que quando a gente fala em aborto é muito importante, né? A gente trazer esse lado psicológico, né? Tanto para a mulher como para o homem, o casal aí envolvido.
Eu queria que você deixasse assim, um recado ou uma dica, né? Uma informação para que esse casal que está tentando, está passando por essa situação difícil, né? Você que está lidando aí diariamente com isso, o que você pode trazer de informação para eles, de orientação mesmo, na parte emocional aí da história? Eu acho que a primeira mensagem que eu traria é para a equipe de saúde que atende esse casal. Tenha paciência. Né? Se coloque, tenha empatia. Não é mais um aborto, é o aborto daquela mulher que está sofrendo com aquilo. Então, empatia, calma, é uma paciente que precisa conversar, é uma paciente que precisa ter um retorno depois com o seu médico para conversar com mais calma também, porque o ambiente de pronto-socorro é muito pesado, né? Para tentar entender um pouquinho, explicar tudo isso que a gente conversou aqui. E depois para o casal. Baseado naqueles números, apesar da perda não ser um número, a chance de sucesso de uma nova gestação é muito alta. Então, assim, procure um profissional, caso você tenha dúvida, para esses esclarecimentos, para ver se existe necessidade de uma investigação antes de uma nova tentativa. Porque, às vezes, se houver necessidade de uma investigação, a gente com o tratamento oportuno e adequado, às vezes você diminui a chance de uma nova perda. Né? Então, espera um pouco, procura um profissional que trabalhe com isso, e aí sim a gente vai dar sequência nesse tratamento. E a rede de apoio, né? A sociedade julga muito, Larissa. Sim. E isso dói demais. E não julga no aborto, mas o aborto, a mulher está sofrendo, todo mundo se compadece. Mas a sociedade julga o aleitamento. Cada mulher é uma mulher. Né? Tem gente que consegue amamentar, tem gente que não consegue, tem gente que faz de outras formas. É o jeito que cada uma... Não adianta comparar. Cada gestação é diferente da outra, assim como a amamentação de uma mulher é diferente da outra. E a perda de uma gestação para uma mulher vai ser diferente da perda de uma gestação para outra. E acho que também a questão do sentimento de culpa, né? A mulher se sente culpada, né? Se sente inferior a outras mulheres que, né, levam a gravidez adiante. E essa coisa... Porque o problema sou eu, né? O que está acontecendo comigo. Sempre a gente tem a tendência a se comparar com outras pessoas que tiveram geralmente sucesso, né? E isso, apesar de falar assim, não se compara, é difícil não fazer a comparação, mas entender que você é individual, você é uma pessoa diferente e que a gente vai trabalhar você individualmente e aquela outra mulher vai ser trabalhada de outra forma. Então, tem que individualizar cada caso. Não é um número, a gente trabalha com casuística para dar porcentagens, mas cada mulher é uma mulher e tem que ser tratada na sua individualidade, não tem jeito. E eu achei muito legal você falar essa questão da equipe, né, que vai atender, e acho que é legal a gente trazer uma dica para esse casal, para essa mulher também, se não ficou contente, buscar um outro profissional, sim, porque infelizmente, né, a gente se depara com profissionais muito despreparados, sim, também. Sim. Isso tem. E até com informações, assim, você citou, né, a gente está falando do aborto. Eu me lembro, vou compartilhar um pouquinho também de uma experiência que eu tive. Eu tenho uma trombofilia hereditária e antes da minha primeira gestação, como eu já sabia que eu tinha, eu busquei um hematologista para falar, olha, eu sei que quando eu engravidar eu vou ter que tomar um anticoagulante, né? Como que funciona isso e tal. E aí o hematologista falou assim para mim, não, você não precisa, olhou os meus exames e falou, no primeiro momento não teria necessidade de anticoagulante para você. A gente só indica o anticoagulante depois de 2 a 3 abortos. Aí me deu um ponto de interrogação na cabeça. Eu falei, gente, não tô falando de uma unha encravada, tô falando, sim, de um aborto. Então, assim, você espera que eu passe por todo esse sofrimento primeiro para depois avaliar se eu preciso ou não. Então, aquilo me deixou desorientada, né? Então, é isso, é o olhar, né, do profissional, a maneira como o assunto é tratado. E quando a gente fala em aborto involuntário, isso é muito importante, né? É um olhar atento, né? Sempre individualizado para cada caso, né? Tem paciente que tem que usar anticoagulante, tem paciente que não, né? Então, a gente sabe, a gente não pode usar demais, mas também não pode usar de menos, né? Tem as indicações, sim, né? E olhar com carinho, só isso que eu digo, olhar com carinho para esse casal, para essa mulher, porque é isso que ela mais está precisando, de acolhimento e não de julgamento. Com certeza. Obrigada, Elton, mais uma vez pela presença. Viu? Prazer enorme, muito gostoso aqui conversar aqui, muito gostoso mesmo, porque às vezes a gente faz uma postagem em rede social ou mesmo no consultório, você atinge um determinado número de pessoas que você quer atingir para orientação. Mas quando a gente vem em mídia, vem aqui com você, a gente atinge um número muito maior de pessoas que às vezes estão precisando ouvir o que a gente está falando aqui. E isso é gratificante demais.
É isso, reforço aqui o nosso convite, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, uma estrelinha se você está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio preferida e fique atento que a gente tem conteúdo novo todas as semanas. Beijos e até a próxima.